Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública e Defesa do Cidadão. Agradeço aqui a presença do vereador Gelson Rodrigues, nosso convidado de hoje, diretor da Defesa Civil, Fabrício Melo, coordenador Fábio Nunes. E, havendo número legal, nos termos do nosso regimento interno, declaro aberta a presente reunião ordinária às 15 horas e 44 minutos. Deixamos do lado a leitura da ata. Pode ser, vereador? Pode ser. Então, até para nós dar prioridade ao nosso vamos dar prioridade ao convidado, né? Aí. E os dias que a gente tiver projetos, daí a gente faz a leitura das atas e tudo mais, né? Fabrício, muito obrigado, né, por esse convite. Estamos aí já há um mês já. Pois é. Nesse embate de agenda tua, nossa e tudo mais. Como é que está o trabalho aí nesses 5 meses iniciais aí da Defesa Civil aí? Primeiramente, boa tarde, né? Boa tarde a todos, né? Os nobres colegas. A Defesa Civil está bem atuante, com bastante trabalho, bastante demanda, né? Então a gente está dando a atenção que ela merece. Só para ter ideia em números, ano passado até esse período a gente tinha 22 ocorrências. E nesse ano nós estamos com 83 ocorrências. Então quase 400% de aumento. Notificações e interdições, nós tivemos 13, nós estamos com 29. Então, né, mais de 200% de aumento. Então isso aí só esse número já mostra, né, a atuação dentro das limitações, né, que a gente tem, mas estão bem atuantes. Nós tivemos aí umas 2, 3 pancadas de chuva muito fortes, né? Desde o começo do ano até agora. Isso afetou algum ponto da cidade que vocês observaram? Que bons, né? Graças a Deus que até certo ponto... Boa tarde. Até certo ponto a gente teve, podemos chamar de sorte. Até certo ponto a gente pode chamar de sorte porque o evento, né, chegou batendo nas cidades, né, vizinhas, bastante estrago ali em Penha, e nas cidades vizinhas, e aqui o estrago teve algum evento, mas o estrago foi bem menor. Isso na última, né, grande que a gente teve. Então ali, né, o evento foi avisado com antecedência, foi maior nas regiões, na vizinhança, cidades vizinhas, e aqui acabou não sendo forte. Então, num geral, até que tem sido relativamente, né, tá dando para administrar, né, nenhuma ocorrência grave. Então, na parte de chuvas, eventos fortes, marés, inundações, esse ano, por enquanto, até que está dentro da normalidade. Essa questão das invasões, né? A questão do bairro das Nações, aquela região, tem um número de quantas tem? Qual é o procedimento que está sendo feito para estagnar essas invasões? A situação das invasões, ela está sendo feito, né, é um ponto, né, principal do governo, né? Tem falado muito das invasões, 34 focos de invasões, que aí temos aí Quilombola, São Judas, Rua Itália. Então, vários pontos que estão sendo vistos não só pela Defesa Civil, mas, né, por toda a estrutura da Prefeitura, meio ambiente, em áreas de APP, fiscalização de obras, planejamento, guarda ambiental. Então, a gente tem sido montado, né, um grupo gestor com todos, né, esses órgãos, junto com o Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil. Então, a gente tem feito em conjunto a ação nessas situações de invasão, aí olhando o quadro geral, né? Falando da Defesa Civil, a gente, principalmente a questão que com certeza são casas que estão em área de risco, áreas de inclinação, sujeita a risco. Então a gente está olhando, né, principalmente esse lado, fazendo o acompanhamento. E um dos focos da Defesa Civil, se você for, né, analisar e ver, né, em geral, em outros, né, estados, a nível federal, a área das invasões, né, é uma área competente da Defesa Civil, né, exatamente por se tratar de área de risco, então ele está intimamente ligado. Boa tarde, obrigado, presidente. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, vereador Nilson. Boa tarde, Fabrício. Obrigado aí por aceitar o convite do presidente Patrick aí. Obrigado também ao Fábio Nunes, que está aqui nos acompanhando.
e dizer aí que a gente se sente muito feliz de você estar à frente aí da Defesa Civil. Sabemos aí pelos números que você já falou aí que está sendo bem atuante. Eu, como vereador e morador da região sul, eu me preocupa bastante a questão da Vila Fortaleza. Eu gostaria que você pudesse explanar qual que está sendo a atuação, né, da Defesa Civil dentro daquela localidade. Se sanou a questão de novas entradas, se ainda continua gente entrando naquela localidade para colocar lá suas casas, seus casebres, né, porque não é uma casa que colocam lá, né, qual que é a atitude da Defesa Civil com relação a isso? E uma segunda pergunta seria com relação ao bairro Nova Esperança. Você falou que está tendo algumas atividades, algum curso, alguma situação lá. Se você pudesse esclarecer para aquela comunidade o que está sendo feito por lá. Primeiro ali da Vila Fortaleza, ali no São Judas, é uma ação complexa, né? Ali nós temos área de inclinação pelo levantamento, mais de 100 casas, próximo de 100 e pouco. Então, a base de 100 casas em área de inclinação, né, ali com a cota, temos casas ali em cota 30, 40, 50, então é algo que, pela fiscalização do planejamento, já não é aceitável. Nós temos que olhar, a gente tem histórico ali de 2012, 2013, 2014, então o crescimento ali foi exponencial. Então, se olhar esse crescimento e olhar a ação que nós fizemos em fevereiro, a partir daquela ação de fevereiro, que a Secretaria de Segurança entrou lá dentro e conversou com a comunidade, não parou completamente, mas diminuiu bastante a questão do avanço. Então nós temos temos novas situações, foram identificadas, né, foi conversado, está sendo fiscalizado todos os dias, né, o pessoal da segurança passa lá, a guarda ambiental passa todos os dias, então a gente tem acompanhado de perto e tem crescido bem menos. Agora nós concluímos a marcação ali das casas, que, de acordo com o Ministério Público, né, que exigiu isso. Então, a gente tem um controle. Se tiver uma casa nova ali que não tem a numeração, é muito mais fácil você agir, né, e entrar, né, com alguma solução, né, em relação a essa casa nova. Então, a tendência agora é basicamente zerar esse crescimento naquela situação. E o maior cuidado que a gente tem em relação ao risco que tem aquelas casas, aquelas famílias. Então, só antes de nós mudar para o assunto Nova Esperança, na tua experiência, Fabrício, o que determinou ter crescido tanto aquilo ali? O que faltou na época, né, que começou todas aquelas casas? O que faltou de uma atitude, de qual parte? O que foi o erro ali de ter deixado aquilo ali virar o que virou? Né? Porque hoje já está agora está controlado, mas chegou uma época ali que o morador de lá não dava de passar na rua Hermógenes ali, que já estava, né, sendo parado para... Nós temos que ter a fiscalização do poder público, fiscalização do meio ambiente, porque ali é a área de APP, fiscalização do planejamento, casas construídas sem documentação nenhuma. Então nós temos que ter a fiscalização da Defesa Civil, construída em áreas irregulares. Então, eu já falei em 3 órgãos. Então, o poder público, quando ele se ausenta, ele vai ver aquele problema ali. Então, foi, sim, a ausência da presença do poder público. A ausência de fiscalização. E isso é o que ocasionou o crescimento daquela situação. Desordenado. E é o que a gente tem trabalhado, né, uma situação da forma que se consolidou, da forma que cresceu, do tamanho que aquilo é. Então, hoje a gente sabe que é um problema, né, que exige, sim, todo o cuidado do poder público em todas as esferas. Obrigado. Nova Esperança. Sim. Só a questão do Nova Esperança para o Fabrício colocar para nós, qual que seria? Nós estamos na Semana Estadual da Defesa Civil, então a gente tem um cronograma, alguns eventos, nós estamos fazendo ações de divulgação na Praça Tamandaré, fizemos ontem à tarde, vamos fazer amanhã à tarde novamente, com entrega de material, colocamos uma faixa lá. Então, a população que estiver passando lá, a gente vai estar conversando, divulgando a Defesa Civil, né, que esse é o intuito da Semana da Defesa Civil, divulgar, né, o nosso trabalho para que a população saiba e se conscientize. Hoje nós, né, até colocamos no nosso cronograma essa reunião aqui para divulgar também a Defesa Civil, né, para os vereadores. E também nós acabamos de vir do Colégio Antônio Lúcio, nós começamos hoje um projeto de Defesa Civil nas escolas. Então, hoje já foi o início. Essa parceria a gente fez com o IFC, né, o Instituto Federal, né, Catarinense ali de campus de Camboriú. Então eles fizeram um projeto. Para quem não sabe,
o IFC ele tem o primeiro curso de defesa civil, técnico de defesa civil do país. Temos ali, né, técnicos sendo formados, né, para outros estados. Então, em parceria com o IFC, eles fizeram, né, um projeto dentro do que a gente, né, entendeu e colocou para atender a nossa demanda com os alunos, questão da faixa etária. Então, com esse material a gente já começou indo nas salas de aula, né? Todas as crianças que a gente perguntou, ninguém sabia o número da Defesa Civil 199. Então, a última coisa que a gente fez antes de sair da sala, qual é o número da Defesa Civil? Todos falaram junto, 199. Então, nenhum professor sabia 199. Então, isso já mostra, né? Já mostra um resultado claro, né, ali no local dessa ação que a gente fez. Então, conscientizar. E foi uma introdução, somente o que é Defesa Civil, qual o número da Defesa Civil, para que serve a Defesa Civil. Então, esse objetivo a gente atingiu e é só o começo porque a gente fez, né, algumas salas e a nossa intenção, nosso projeto é toda semana, né, fazer esse trabalho. Legal. Daí não entrei em Nova Esperança. Dentro dessa ação, faltou sexta-feira. Sexta-feira a gente vai fazer uma ação específica em Nova Esperança, na comunidade. Por quê? Porque a comunidade tem que ter acesso às informações, à prevenção, respeito de deslizamento, cheias. E Defesa Civil abrange muita coisa. Então, na Nova Esperança, a gente escolheu esse bairro. Vamos fazer esse trabalho na comunidade, junto com a Guarda Municipal. Vamos fazer um trabalho de entrega de panfletos, conscientização na rua. E à noite marcamos uma palestra. Vai estar presente o coordenador regional da Defesa Civil do Estado, Elisé Cardoso, vai estar dando uma palestra. Então, nós já fizemos comunicado com a escola, para estar a visão dos pais, entregando bilhete. Então, toda a comunidade está sendo convidada a participar dessa palestra. Então, além da prevenção na própria tarde, à noite a gente vai fazer a palestra em si com aqueles, né, com a comunidade que vier até o local ali no 100. Vai ser lá no 100. Lá no 100, Nova Esperança. Pergunta qual é o horário? O horário vai ser 8 horas da noite. 20 horas. Perfeito. Obrigado, Fabrício, pelas respostas. Queria cumprimentar o Fabrício e o Fábio. Eu queria iniciar, eu pedir desculpas o atraso aí que eu estava num outro compromisso, iniciar a minha fala dizendo que a Defesa Civil realmente tem que ser atuante. A Defesa Civil foi criada em Balneário Camboriú no nosso governo, o vereador Patrick, na época estava na secretaria, não existia, a Defesa Civil não existia em Balneário Camboriú. E a partir de um grande evento que aconteceu em 2008, que criou-se a necessidade, que efetivamente viu-se a necessidade da criação da Defesa Civil. Que quando foi no mês de outubro, novembro de 2008, houve uma grande cheia em Balneário Camboriú, bairro do município de Vila Real, e Yacht Clube ficar debaixo da água. E naquele momento, o então, que seria o próximo prefeito Periquito, que era deputado e iria assumir dia 1º de janeiro, né? Então, dia 1º de janeiro, em virtude daquele evento, né, nós ativamos a Defesa Civil em Balneário Camboriú. E o Patrick também trabalhava lá na secretaria, fez parte desse momento histórico onde iniciou-se, claro, de uma maneira bem início, né, devagar, tal, enfim, estivemos em Florianópolis, na Defesa Civil, enfim, onde iniciou-se os trabalhos da Defesa Civil em Balneário Camboriú. Mas eu queria inicialmente saber do Fabrício e do Fábio, qual é a formação de vocês? Formação do Fabrício. A minha formação, eu sou analista, estou formando, né, em análise e desenvolvimento de sistemas. Isso tem o curso superior. Mas não tem nada, não tem nenhuma ligação com a área de defesa civil, no caso. Está se formando em curso superior, mas não tem ligação nenhuma com a defesa civil. A defesa civil a gente tem esse contato. Não, né? Eu sei, mas agora não tinha nenhuma experiência nessa área. Não. E o Fábio, a formação Foi bombeiro. Fábio, eu sou bombeiro comunitário. Bombeiro. Formado em 2005 pelo Batalhão de Balneário Camboriú. E sou também bombeiro civil profissional, onde atuei durante 7 anos no Balneário. Eu lembrar, Fábio está aqui. Fábio, não tem espaço, né? Mas não, é que o Fábio eu lembrava dele, mas não lembrava, agora que ele falou de bombeiro voluntário, eu lembrei. Então o Fábio realmente já tem uma experiência na área de salvamento, enfim, bombeiro, e aí já tem a condição de ter pelo menos uma ideia da questão da defesa civil. Eu estou querendo chegar nisso aí, vereador. Eu preciso saber, eu tenho que saber qual é a formação das pessoas que trabalham no setor.
Eu aqui não estou entendendo a indagação do senhor. Muito bem. O vereador Nilson gosta de rotulagem nas pessoas. Não, muito pelo contrário. Eu acho que vocês é que estão errados. Né? Nós temos que saber quem é que está trabalhando na função. Eu cumprimentei, eu quero saber o que eles, de qual área eles são e o que eles estão fazendo. Eu quero continuar, se o vereador Patrick me permitir, de dizer e responder também, porque tem que ser conhecimento, por isso que eu perguntei também qual era a formação. Quando iniciou aquela invasão, houve aquela invasão naquele terreno, que é um terreno, tem que frisar que é um terreno particular. Eu e o vereador Eliseu estivemos no gabinete do Ministério Público, em Balneário Camboriú, quando tínhamos 6 casas, as 6 primeiras casas que foram invadidas naquele terreno, nós estivemos no Ministério Público e pedimos a intervenção do Ministério Público, que era um terreno particular e havia uma denúncia de invasão, enfim, de venda de terreno clandestinos. O Ministério Público, olha, eu não posso fazer nada porque é terreno particular, enfim, tal. Nós tivemos cerca de 2 meses depois, vereador Gelson, já tinham 25 casas. Aí pedimos a intervenção da Defesa Civil, da Polícia Militar, enfim, e um jogava para o outro, o próprio Ministério Público. Quando nós fomos na terceira vez, já tinham 60 casas. 60 casas. E o Ministério Público continuava dizendo, olha, eu não posso. Quando eles quiseram fazer, quando tiveram a intenção e a juíza emitiu uma nota dizendo que realmente aquilo era uma invasão e que não podia, e aí houve uma ação, porque ali tem 3 donos, ali existe uma disputa entre 3 donos. Tem um que é o dono titular, que diz que vendeu para um, e o titular que vendeu para outro, e os 3 brigando entre eles. E essa é a disputa do terreno particular. Então, eu concordo com o Fabrício, quando o Fabrício disse que houve aí uma falta de fiscalização, e realmente houve, mas é uma falta de fiscalização tanto do Poder Municipal, quanto do Ministério Público e quanto da Justiça. Porque nós fomos lá à época, eu, o vereador Eliseu, e chamamos a responsabilidade da Justiça nesse sentido. Chamamos a responsabilidade do Ministério Público na Justiça e depois foi quando verificou-se que estava numa situação muito difícil. Então, eu quero, inclusive, já parabenizei, e quando existe um ato que tem que ser parabenizado, eu parabenizei o secretário de Segurança Castanheira pela ação que foi feita lá, e aí a pergunta, né? Existe hoje lá alguma coisa que está sendo feita para evitar que qualquer outra casa seja construída? Por exemplo, numeração do que já estão lá,